mais um cálculo falando da mol. Dizer que mol é a quantidade de substâncias que contém numa molécula. Então, baseado na definição de Amadeu Avogadro, podemos ver que o número de Avogadro deverá ser o número que obedece no cálculo da mol, deve ser o 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse é o número de Avogadro. Então, dizer com base nisto, podemos obter a fórmula que diz número de Avogadro será igual a número de partículas que divide por número de mol. Dizer que em qualquer substância, seja o hidrogênio ou este composto H2SO4, o seu número de Avogadro não muda, é o mesmo sempre. E dizer que é um átomo, é uma molécula, é um íon, é um composto, o número de Avogadro não muda, o número que participa nessas substâncias para o cálculo do número de mol não muda, sempre será 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, saltando deste tema, vamos entrar à massa molar. Dizer que a massa molar, esta massa, que podemos definir como a unidade de massa dividido por N. Massa molar, a quantidade de massa. O que a gente está a dizer? Que esta massa é a massa molar que é expressa em gramas por mol, enquanto que esta massa é só expressa em gramas. E o número de mol, este que aparece ali, é só expressa em mol. Então, se temos essas definições, a gente pode entrar a um dado conceito que a massa molar não tem nada diferenciado com o número de substâncias ou a massa atômica relativa. A massa atômica relativa do alumínio podemos encontrar no 27. Então, encontrando essa massa atômica relativa, podemos encontrar a massa molar. Então, a massa molar deve ser igual a massa em gramas que divide por número de mol que depois da exibição da fórmula, a gente pode entrar num cálculo. Já temos a massa molar, que é de 27 do alumínio. Queremos a massa dessa substância, sabendo que o número de mol é 0,5. A massa será igual à massa molar que divide por número de mol. Este cálculo que a gente vai fazer, como já disse, a massa molar é de 27, que divide por 0,5, que é o número de mol. Então, tendo isso, a gente pode vir a obter 54 gramas. Esse é o número da massa dessa substância, encontrado em número de mol de 0,5. Então, da massa. Então, queremos o cálculo do número de mol. O cálculo do número de mol, neste caso, podemos ter este composto, o H2SO4. A gente vai ter a massa da substância, pode vir a ser 98, e a massa molar pode vir a ser de 27. Então, para o cálculo disto, a gente vai dar eu posso dizer aqui, a gente vai dar N será igual a massa da substância que divide pela massa molar. Então, se a massa molar é de 97, a massa da substância é de 27. Então, a gente quer o número de mol, a gente divide 27 por 98. Dará 0,27. Então, dando 0,27, a gente já tem o número de mol desta substância, encontrado com a massa de 27. Então, querer vir consoante isso, a gente quer dizer que, se queremos o cálculo se queremos o cálculo da massa, a massa será igual a M por N. Essa é a massa da substância. Se queremos a massa molar, será igual a M por N e N. Se queremos o número de moléculas, será N igual a massa da substância que divide por a massa molar. Então, com base nessas fórmulas, podemos praticar vários exercícios e correr bem na química. E próximo vídeo do volume molar, então se subscreva e